Hoje eu quero falar a respeito de como que nós podemos colocar em prática a nossa santificação, tanto no corpo, na alma, quanto no espírito. Existe um combate diário muito grande das nossas emoções com aquilo que nós trazemos como correto e certo, e aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então muitas pessoas perguntam para mim: Rita, como que eu posso vencer nessas áreas? Como eu posso vencer na área emocional? Como que eu posso vencer na minha área espiritual? Como que eu faço? Eu não quero mais ser assim. Eu não quero repetir os mesmos erros. Eu quero que a minha vida mude. Só que nós temos que entender duas coisas muito importantes. Quando você nasceu de novo, a vida de Deus entrou em você. Então hoje você vive dentro de um corpo que não é teu amigo. E esse corpo tem uma porção de vontades e desejos. E ele vai puxá-lo sempre para as coisas do mundo, porque ele ama o mundo. A nossa carne, ela veio do pó e ao pó voltará. Então, ela sabe que o tempo dela é curto. Ela não vai viver muitos anos. A nossa carne, esse corpo físico, ele não é eterno. Ele vai ficar na terra. Eu terei um corpo glorificado. Você terá um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Porque esse é corrupto. Então, quando você começa a compreender isso, você fica muito mais fortalecido para combater os desejos da sua carne. E Paulo fala muito sobre isso, como que nós devemos andar em santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas eu quero ver isso na palavra, eu quero ler com você na palavra. Porque eu acho muito importante quando você entende que você precisa, se você quer vencer, você precisa de mudanças. Nós precisamos de mudanças. As mudanças precisam acontecer na sua vida e precisam acontecer na minha vida. Por que precisa acontecer? Porque senão eu vou ficar sempre atolada naqueles sentimentos e desejos, naquelas situações que eu não vejo saída. Você não vai encontrar saída nos seus próprios pensamentos naturais. Se nessa manhã você busca por mudanças, eu tenho certeza que os textos que estaremos lendo nessa manhã irá te encorajar muito pelas mudanças. Nós precisamos de mudanças. Por que precisamos de mudanças? Porque ninguém quer ficar na depressão para sempre. Eu acho que ninguém quer ficar aprisionado a uma depressão para sempre. Ninguém quer ficar aprisionado em sentimentos horríveis para sempre. O diabo, ele construiu no decorrer da nossa caminhada neste mundo, fortalezas emocionais, fortalezas em nós. E ele construiu, foi tão bem feito que a Bíblia diz que é uma fortaleza. Uma fortaleza não é fácil de você derrubar. Por isso que precisamos do poder do Espírito. Então é fácil, nessa manhã, quando você entende que Deus traçou um futuro glorioso para você. Não pensando somente na terra, nessa passagem rápida que temos por aqui. Mas principalmente, Ele pensou em um conjunto eterno para você e para mim. A sua vida começa aqui, a sua vida eterna. As mudanças começam a acontecer no seu homem interior. Nós nascemos mortos no espírito, aprisionados ao pecado, a uma carne cheia de desejos. Quando eu me converti, eu achei que num piscar de olhos, toda a minha vida seria mudada, seria transformada. Toda aquela minha insatisfação seria arrancada de mim e tudo aquilo iria, nunca mais, nada de ruim iria acontecer comigo. Que a doença nunca iria chegar na minha casa. Eu nem chegava a pensar, mas eu acho que eu até acreditava que nem a morte chegaria na minha casa. Que tudo seria tão perfeito, tudo tão maravilhoso. Sim, foi-me dado uma condição no meu homem interior para vencer cada etapa difícil da minha caminhada.
Nós temos uma condição no nosso homem interior de vencer cada dificuldade. Tudo que o diabo apresentar para você, jogar sobre você, existe uma condição em você para vencer. Isso é muito importante. Por isso temos que dar crédito à palavra de Deus, nos agarrarmos à palavra, para que a nossa vida seja transformada de dentro para fora. Então existe um caminho maravilhoso, um caminho de vitória para você e para mim nessa manhã. Existe um caminho poderoso, não tem como dar errado, mas você vai ter que trabalhar em você mesmo, junto com a palavra. É trabalho árduo, é trabalho de disciplina, é trabalho de quem quer vencer, é trabalho de quem não quer ficar no mesmo lugar. É trabalho para aquele que de todo o seu coração quer fazer a boa escolha e vai lutar contra a sua própria carne, porque o seu problema não é o outro. O nosso problema somos nós mesmos, que não nos agarramos à verdade. Então tem saída para você, tem saída para mim nessa manhã. Deus tem algo maravilhoso para nós. Não deixe o diabo usar a sua boca para você falar coisas que não são verdadeiras. Não deixe o diabo usar a sua boca para você denegrir a imagem do teu filho, para você pensar mal do seu filho. Pense, traga à memória aquilo que te dá esperança. Encha a sua mente com verdades da palavra. É difícil? Sim. Não é fácil quando você se levanta para mudanças e o diabo se coloca na tua frente e tenta te resistir. Mas a Bíblia é muito clara. Se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Como que você resiste a ele? Com a verdade, ministrando para você mesmo. Novo Testamento, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ficar bastante nessa carta nessa manhã. É uma carta maravilhosa. Porque Paulo elogia os Tessalonicenses que meio a toda prova, todas as dificuldades, perseguições, porque eles estavam crendo em Jesus, eles permaneceram fiéis. E Paulo, ele diz algo fantástico aqui nesse versículo 23, porque nós não entendemos muito bem quando falamos sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E a carta de Tessalonicenses, Paulo traz uma revelação a respeito disso, de uma área sobre a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho de Cristo é poderoso para mudar toda a nossa vida, todas as circunstâncias da sua caminhada neste mundo. Tudo que o Espírito de Deus precisa é que você confie nele. É que você ande firmado nessa verdade, que você entenda que Ele está construindo algo em você e em mim. E essa construção começou no dia que você nasceu de novo. Ele colocou o fundamento da construção, a rocha que é Jesus Cristo. Você constrói a sua vida sobre uma rocha, sobre uma verdade eterna. É muito importante que você entenda que Cristo não é uma religião. Que quando Deus olha para você, não te chama de católico, não te chama de espírita, não te chama de batista, não te chama de metodista. Quando Deus olha para você, não te chama de cristão. Quando Deus olha para você, te chama de filho, te chama de filha. É isso que a Bíblia diz. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então não busque em religiões, porque ela não pode te dar nada. Sim, ela te dá uma porção de regras. E essas regras combatem a tua fé. Deus não é uma religião. Isso é de extremo valor. Se você quer continuar caminhando em vitória neste mundo, você precisa entender que no dia que você escolheu Jesus como teu Senhor e Salvador, você saiu de uma condição de morte e entrou na vida abundante, vida verdadeira. Você saiu de uma condição natural
só natural, e passou a viver em duas condições, tanto se movendo no mundo natural quanto no mundo espiritual. Isso é muito importante você entender que hoje não só existe uma vida natural agindo em você, mas hoje a sua vida espiritual está ativa por meio do Espírito Santo, por meio da vida abundante que temos em Cristo. Significa que se você alimentar o seu homem espiritual vai dominar a sua carnalidade e as suas emoções quebradas. E você vai sair daquela condição que você diz para você mesmo que eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, para aquela condição, tudo é possível, porque eu creio nele. Tudo é possível porque eu posso andar sobre as águas. Porque a minha casa não será derrotada. Você coloca naquela postura, naquela posição, meu filho não será destruído, a minha filha não será destruída, o meu marido, a minha esposa, os meus amigos, a minha família, a minha parentela não será destruída, porque eu fiz a escolha por Jesus Cristo. E Ele não pode mentir, Deus não pode mentir. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então ele diz que nós temos que andar em santificação, tanto no corpo, na alma, como no espírito. Então ele dividiu, você é um ser não só único, você é você tem um corpo, uma alma e um espírito. Pega comigo o comecinho da carta, 1 Tessalonicenses capítulo 1, porque eu quero que você entenda essa mensagem preciosa de Paulo aos Tessalonicenses. É como se nessa manhã Paulo estivesse falando com você e comigo. Porque ele sabe da perseguição, da tribulação que passamos por vivenciarmos, escolhermos e optarmos em andar na verdade do Evangelho. Então é você entender que algo está sendo construído em você e sendo destruído em você. Valores errados estão sendo arrancados e valores verdadeiros estão sendo colocados em você. Então existe um combate, porque até hoje você viveu desta maneira. Mas a partir de hoje não vou mais viver como antes. Vou ter um outro procedimento diante de cada situação que eu estou enfrentando. Antigamente eu concordava e achava que era correto. Hoje tem alguma coisa em mim que diz, não, não é assim. É desse jeito. E tem um combate dentro de mim, do meu homem interior, nascido de Deus, com a minha carne que tem uma porção de vontades. E você tem que ser forte e corajoso para abrir mão dos valores errados e se agarrar ao valor correto. Porque se você confiar em Deus, na palavra dele e ter um comportamento de acordo com esta palavra, é impossível que a sua vida não mude. Você vai ter que deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade dele. Mas quando você sabe que esta é a melhor escolha para você, fica fácil você escolher, porque é a melhor escolha. Então, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque, Paulo falando, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Lembra quando Jesus falou em Atos, capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder. Quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando vocês passarem a falar novas línguas, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vai chegar o poder sobre a vida de vocês. É por isso que o diabo combate tanto a prática da oração em línguas, porque é no batismo com o Espírito Santo que existe poder. Poder para destruir os enganos e as fortalezas que ele coloca em você. Todas as vezes que você se dispõe a sentar e passar tempo orando em línguas, todas as vezes que você começa a orar em línguas, o diabo tem medo, porque é poder. Ele combate
com tudo que Ele pode, o batismo com o Espírito Santo. Ele não quer que você ore em línguas. E Ele coloca uma porção de condições, Ele coloca uma porção de coisas para você não orar em línguas. Ele começa a dizer para você que oração em línguas não é importante, que você não sabe o que você fala, que você está inventando, que isso é demoníaco, que isso é diabólico, que isso é loucura. Mas você tem que fazer a escolha. Eu li na palavra. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa que o meu Pai disse, que está lá em Joel. Vai descer, vai ser derramado o Espírito Santo, e o poder vai vir sobre a igreja. E vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, poder. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, o Espírito de Deus vai edificando a sua fé numa verdade santíssima, uma fé santíssima, uma verdade poderosa. Só você pode orar. Eu não posso orar por você, eu oro por mim. A variedade de línguas é um dom maravilhoso que Ele deu para a igreja. E uma dos moveres da oração no Espírito Santo, que só você pode orar a hora que você quiser, é o único dom dado a você, que você pode orar o tanto que você quiser, é a oração em línguas para edificação pessoal. A oração em línguas para interpretação e edificação da igreja, eu não tenho esse dispositivo, eu não posso orar agora em línguas e interpretar, porque eu dependo do Espírito para isso. Se eu não tiver esse dom, eu não vou interpretar. É por isso que Paulo diz que na igreja, nem todos falam em línguas para esse tipo de edificação coletiva. Mas todo aquele que nasceu de novo, toda pessoa que aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, pode falar novas línguas para a sua própria edificação. Você quer mais de Deus? Tem uma maneira. Ore bastante em línguas e leia a palavra. Leia a Bíblia várias vezes, leia e ore em línguas. E você vai ter muito conhecimento. Tem pessoas que leem, tem pessoas que oram muito em línguas, mas não leem nada da Bíblia. Como que o Espírito de Deus vai vivificar a palavra se você não conhece a palavra, se você não lê a palavra? Você precisa ler a Bíblia. Não ler de maneira aleatória, como as pessoas fazem. Abrem, vê o que Deus fala para mim hoje, abre a Bíblia e lê um pedaço de Colossenses hoje, amanhã lê Salmos, depois lê Provérbios. Ela não sabe nada, ela tem que pegar uma carta e ler aquela carta. Saber o que aquela carta está dizendo. Você tem que ler a Bíblia. Não é só pedaços, não é decorar versículos da Bíblia. É deixar essa palavra ser vivificada em você, transformar você. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Tessalonicenses 1:5. Mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só, Paulo estava elogiando, vocês receberam a palavra e teve muita perseguição por causa da palavra. E vocês não abriram mão da palavra. Vocês agarraram a palavra e continuaram firmes, convictos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É comum as pessoas falarem para mim, agora que comecei a ler a Bíblia, minha vida piorou, tudo dá errado, e as pessoas agora ficam me fazendo piadinhas de mim, ficam rindo de mim. E qual é o problema? Se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, haverá sim perseguições. Jesus foi perseguido pela religião. A religião destrói, tenta destruir a palavra. Qualquer tipo de religião. A religião não exalta Cristo. A religião exalta obras mortas, exalta o homem. A religião quer que você faça sacrifícios, mas Jesus te leva à verdadeira vida. Você tem que se desvincular de pensamentos religiosos, só tem um jeito, lendo a palavra e orando no Espírito.
entendendo que você é sim filho de Deus e você representa sim o céu na terra. E o céu diz que não é assim que se faz. Não é dessa maneira que nós procedemos em família. Na nossa família existem regras, princípios, leis espirituais. Para você e para mim existem regras e princípios espirituais. A nossa família não é desorganizada, não é bagunçada. O nosso Pai é organizadíssimo. Ele é o Deus de toda a terra. Tem regras para você, tem princípios espirituais para você. Você não pode fazer o que você acha, do jeito que você deseja. Se você quer viver uma vida em santidade, Ele te ajuda nisso. Você tem o Espírito Santo. E não existe desculpa para mim. O pecado, não existe nada que eu não possa vencer. Porque eu nasci de novo. Olha o versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nossa, quando a palavra chegou no meio de vocês, teve uma grande repercussão, porque vocês abriram mão das práticas antigas, de ídolos mortos, de valores errados, e se agarraram à verdade. Isso é tão poderoso. Pega Atos 17, versículo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Depois eu vou voltar para Tessalonicenses, porque aqui em Atos é registrado, quando Paulo chegou nesse lugar, o poder que teve. E eu fico pensando na minha própria vida. Eu penso que para mim não existe mais volta. Não tem mais para onde eu voltar. Desde o dia que eu nasci de novo e a verdade foi revelada em mim, não tem mais desculpa para mim. Eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu posso tentar voltar. Minha carne pode me puxar, mas eu não consigo. Porque eu fui alimentando a minha nova natureza. Durante o decorrer de todos esses anos, eu não sou mais a Rita de 20 e poucos anos atrás. Eu mudei, eu não penso mais como antes. Eu não tenho mais as mesmas práticas que antes. Eu não concordo mais com coisas que eu concordava antes. Eu tenho mais força hoje para dizer para as inverdades: não quero você, não aceito você. Ela pode tentar me agarrar. Eu posso até ficar aprisionada por um tempo junto a elas. Mas porque eu continuo orando, porque eu continuo lendo a palavra, eu me solto delas. E se você analisar bem a sua vida e for bem honesto com você mesmo, você vai descobrir que existe algo em você que não tem nada a ver com leis. Em você que diz: está errado. Está errado. Você está pensando errado. Lá dentro fala para você. Você pode escolher continuar no erro. Você pode tem um livre-arbítrio. Mas você sabe hoje que é errado. Você sabe hoje quando você omitiu de alguém uma verdade. Ele te perguntou, porque você não quis se expor, dizer que hoje você é filho de Deus, você escolheu deixá-lo pensar que você era como antes. Mas seja forte e corajoso e diga para o mundo: eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. E a minha vida não é mais como antes. E aqui Paulo chegou nesse lugar, Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Fípolis e Apolônia, chegar a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por 3 sábados, por quase um mês, ele ficou lá discutindo, expondo, arrazoando, falando com os judeus a respeito das Escrituras. Expondo
e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. E alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, não só os judeus estavam ouvindo a pregação de Paulo, mas um grande número de gregos, que não eram judeus, que eram gentios. Não só os judeus ouviam a pregação de Paulo, mas uma multidão de pessoas que não faziam parte da lei, não seguiam a Moisés, seguiam outros ídolos, tinham outras práticas religiosas. Então, olha só, Paulo pregava para um grupo que seguia a lei de Moisés, judeus, não convertidos, que se agarravam à lei, faziam a prática dos 10 mandamentos, guardavam sábados, alimentos, tinham todas aquelas práticas de sacrificar animais ainda no templo, mesmo Jesus tendo vindo. E ele pregava também para pessoas que seguiam outros costumes, outros tipos de idolatria. E numerosas, olha só, e muitas distintas mulheres. Então, mulheres também estavam ali ouvindo a pregação. Os judeus, porém, movidos de inveja, os religiosos que seguiam a lei, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram. Eles arrastaram, não conseguiram encontrar Paulo nem Silas. Pegaram Jasson, que era um dos irmãos que haviam se convertido, arrastaram eles e falaram para todo mundo: estes homens chegaram até nós e estão transtornando o nosso lugar como eles têm transtornado o mundo. Estes homens revolucionaram outros lugares e chegaram até nós. Olha que maravilha alguém olhar para você e dizer: nossa, você chegou e as coisas mudaram. Você chegou e a mentira perdeu a força. Você chegou e a fofoca foi destruída. Você chegou e tudo aquilo que o diabo tinha armado foi desarmado, porque você chegou naquele lugar. Você, como filho, como filha, em poder, e a sua fala não é a fala do mundo. Você não fala como o mundo fala. Não existe conchavos na tua fala, que você diz a verdade sem medo, porque você sabe quem é o teu provedor. Você sabe, pode arrancar qualquer coisa, não me importa. Eu sei para onde eu estou indo. Paulo falou lá em Filipenses, quando ele escreveu a carta: eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo. Eu sei passar privações, eu sei ser açoitado, ser humilhado. Eu sei que eu posso passar qualquer tipo de situação, porque eu posso tudo em Jesus de Nazaré. Ele é minha força. Eu não tenho medo. Eu não vou fazer conchavo com você, diabo, porque eu sei que aquele que está em mim é mais forte. Eu sei que existe em mim condição para dominar a minha carne, para dominar a minha alma, as minhas emoções. Eu sei segurar a minha ira com o jejum. Eu sei manter a minha incredulidade lá embaixo por meio do jejum. Eu tenho práticas, diabo. Eu sei manter o meu egoísmo, a minha inveja, meus ciúmes dominado pela minha prática de fé. Jejuando, orando no Espírito. Existe poder em você. A doença chegou? Chegou. Mas tem que cair de mim. Eu vou, na minha mente, encharcar minha mente com a verdade. Não estou dizendo que não devemos agradecer a Deus pela medicina, não é isso? Estou dizendo que tem muitas situações na sua vida que não é um comprimido que vai resolver. E se você for fiel no pouco ou no muito, você vai conhecê-lo. Se você começa a resistir nas coisas pequenas, a Satanás, nas grandes, você vai aprender a resistir. Então, é um treino diário
Tudo posso naquele que me fortalece. Você não vai me enlouquecer, diabo. Porque a loucura foi vencida por Cristo naquela cruz. Tormento, você não vai me dominar. Porque Jesus venceu o tormento naquela cruz. Não importa o que seja. É você se encharcar com aquela verdade. Que jeito? Lendo a palavra, orando no Espírito. E olha só, continuando. Estes, eu acho, grifa esse versículo, eu acho tão lindo. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou. Jason hospedou Paulo e Silas, que estavam transtornando a Macedônia em várias outras áreas. Chegaram até a nossa cidade e agora? Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Volta para a primeira carta de Tessalonicenses 3:4. Estou dizendo como que Paulo chegou a Tessalônica e como ele transtornou aquela cidade, aquele lugar. Em um mês, ele colocou a cidade de ponta cabeça. E as palavras dele não eram só palavras, havia poder nas palavras dele. Por que havia um poder? Porque ele tinha dentro dele a prática de orar no Espírito. Os dons se manifestavam por meio de Paulo. Paulo sabia como dominar a carne dele, as emoções dele. O diabo está com medo de você, meu amado, minha amada, me acredita. Se você nessa manhã está decidido a orar no Espírito, a se entregar à palavra, o diabo está com medo de você. Porque você vai ter cada vez mais entendimento e palavra de revelação. Você não vai ter medo dele, você vai avançar sobre ele. E você vai arrancar das garras dele milhares de pessoas que estão aprisionadas. Nós não temos que brigar com as pessoas, nós temos que viver o Evangelho. Olha só, versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, Paulo falando com eles, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo disse, olha, não enganei vocês. Quando eu falei para vocês que por causa da palavra a aflição iria chegar, eu não enganei vocês. Mas ele está dizendo na carta toda, eu estou muito feliz porque eu vi que vocês não retrocederam da fé. Vocês permaneceram firmes, não ficaram com medo da morte, da perseguição. As pessoas vão tentar colocar uma porção de rótulos em você. Mas lembra que você já tem uma marca de filho, de filha. Ande nessa verdade. Não deixe o diabo usar a sua vida para envergonhar o Evangelho de Cristo. Que é muito... Quando um dos nossos irmãos são vencidos pela carne, por desejos carnais, expostos, humilhados, o Evangelho perde. Hoje as pessoas tentam denegrir a imagem e o diabo tenta. Ele usa pessoas, usa as fraquezas dos homens para mostrar para o mundo que pastores roubam, enganam, que ser pastor hoje é lucro. Isso não é real. Todos aqueles que querem viver de verdade o Evangelho serão perseguidos por causa da verdade. Quando você escolhe qualquer prática, vamos colocar uma, que também é muito combatida. Porque o diabo tentou inverter isso. As pessoas acham que o batismo nas águas é como fosse um certificado de que agora você batizou nas águas, você não pode fumar nem beber, você está muito comprometido, agora você está comprometido com aquela denominação, isso, aquilo. Você tem que entender que batismo nas águas é prática de fé. Batismo nas águas não tem nada a ver com religião. Batismo nas águas é profissão de fé. Eu confesso a minha fé. Que eu morri e ressuscitei com Cristo. Isso é pessoal, é íntimo.
Então é importante você entender como é o batismo no Espírito Santo. Do mesmo jeito, você é batizado por Cristo nas águas do Espírito Santo. É mergulhado em poder do Espírito. E aí existe uma evidência do batismo com o Espírito, orar em línguas. Então não deixa a tua carne ficar dando uma porção de desculpas para você. Seja forte e corajoso. Tome decisões que irão mudar a sua vida. Continuando, ele falando. Olha o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Quem prova você e a mim é o tentador, a provação não vem de Deus. Paulo disse, eu fiquei com medo, eu temi pela fé de vocês, que vocês não continuassem firmes, porque o tentador estava provando a fé de vocês, provando a fé de vocês. E vocês ficaram firmes. Então é importante você entender que quem nos prova é Satanás. Ele tenta roubar a verdade, a palavra que você diz, que você crê, que você confia. Sabe quando você fala assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade em perdoar. Perdoo com a maior facilidade. Ah, é? Então espera um pouco. O tentador vai chegar e vai dizer para você, vamos ver se você perdoa mesmo. Aí ele pega uma pessoa que você ama, a fraqueza dela, e faz ela te machucar. E aí, você perdoa com facilidade? Vamos lá, você não disse que você perdoava? Tudo bem, mas foi com meu filho? Com meu filho não tem perdão? Percebe? Já vai provar a sua fala. E você tem que ficar firme e forte. Sim, eu perdoo, eu faço a escolha de perdoar. Não importa o que foi que a pessoa fez para mim. Não importa, porque eu sei que por trás dela existe o tentador. O diabo usa pessoas para me machucar, pessoas para te machucar, para te enganar, para te ferir. Então tira os olhos da pessoa, enxergue por trás. O que é que está acontecendo no mundo espiritual? Oh, aleluia. Ele continua falando, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo começa a dizer, olha, a verdadeira vida é quando você está firmado na verdade em Cristo. Esta é a verdadeira vida. E no versículo 11, Paulo ora por eles. Ora, versículo 11 de Tessalonicenses 3. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer. A salvação é o primeiro passo, você tem que crescer na tua salvação, amadurecer. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Olha que legal que ele fala aqui, a oração dele. Ele não fala assim, que a vossa riqueza, que você compre mais casas, mais carros, que você fique mais rico materialmente. Mas ele fala de amor. Ele fala de valores eternos, não de valores passageiros. Tendo com que comer e vestir, a Bíblia diz, estejais contentes. E para com todos, não um amor só para com os irmãos, mas para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, vou continuar lendo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais,
Vivam cada vez mais, crescendo, amadurecendo, vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele começa a falar da santificação do corpo. Não é porque o meu corpo é adâmico que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu tenho que manter meu corpo em santificação, em mortificação. Como eu tenho que manter a minha alma, as minhas emoções. Meu espírito, nascido de Deus, já foi santificado. É Jesus que santifica o meu corpo, Ele santifica as minhas emoções, Ele é o meu santificador. Jesus já providenciou tudo para mim, me deu condição para viver assim. Eu que tenho que escolher isso e me firmar nisso, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero ler Tessalonicenses, quero terminar com o capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Está dizendo, olha, entre vocês, irmãos, estejam juntos, congreguem, tenham amor uns para com os outros. Perdoem uns aos outros. Aqueles que estão desanimados no vosso meio, encorajem a eles para que eles continuem orando, para que eles não desanimem de continuar se reunindo, orando, congregando. Um vai ajudando o outro para vivermos em paz. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Se você vê um irmão que está querendo se vingar de outro irmão, não aumente a fogueira. Ajude o irmão a perdoar. Tenha palavras de consolo para com aquele irmão. Não fica encorajando o irmão a brigar, a reclamar, a murmurar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que ele está dizendo aqui, em tudo dai graças? Está dizendo, quando vem a tribulação, não fica murmurando não, existe em você condição para vencer aquilo. Dê graças ao Senhor, porque existe em você condição para vencer aquilo. Não é você dar graça porque você está doente. Dou graças porque eu estou sem dinheiro. Não é isso que ele está dizendo. Dê graças ao seu Pai Celestial, porque existe em você toda a condição para vencer aquilo. É bem diferente. Porque a nossa carne gosta de usar a soberania de Deus nesses momentos, dizendo assim, eu dou graças porque eu estou doente, Deus sabe, Ele tem isso para mim, é a vontade dEle que eu fique doente. Não, não é a vontade de Deus que você fique doente. Deus não tem doença para você, Deus não tem miséria para você. Deus tem para você vitória em todas as circunstâncias, por meio da palavra, por meio do poder do Espírito. Você não é obrigado a ficar aprisionado nestas áreas de fraqueza. Mas você tem que ser forte e corajoso e decidir o que você quer. Ou pegar a palavra e se levantar na palavra, ou naturalmente murmurar, reclamar, xingar, falar, etc, etc, etc. Só tem duas escolhas. A escolha natural da sua carne ou no Espírito. Escolha pelo Espírito. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e tende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Oh, aleluia.